pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com Eleusa Cristina, editora Autografia, e vem aí o terceiro volume também. Bem pessoal, em alguns vídeos aí eu tenho deixado aí para vocês aí, naquela parte de inscrição, descrição, o PDF do primeiro volume, tá bom pessoal? Bem, hoje eu queria trazer aí, graça e paz a todos, fazer uns comentários e responder aí a Clau Silvério sobre o assunto, sobre uma pergunta que ela me fez e um assunto que ela comentou também, tá? São exatamente 2 horas e 25 minutos da manhã. Hoje é dia 9/4/2018. Bem, daqui a alguns meses ou alguns anos, esse vídeo vai estar se tornando um pouquinho, não vou dizer totalmente, mas um pouquinho atrasado, menos evoluído, tá? Porque até lá muita coisa ainda vai acontecer no planeta Terra, muita coisa vai acontecer no mundo, tá bom? Bem, vamos lá. Ela diz o seguinte, a Clau Silvério, ela viu tem acompanhado os vídeos, ela falou que tem acompanhado os meus vídeos e que viu que eu sou o único evangélico que acredita, né, em viagem astral e fala sobre viagem astral. Bem, Clau, o que acontece? Eu não sou o único evangélico, né, que fala sobre viagem astral, que fala sobre experiência fora do corpo, até mesmo porque eu gosto, e que fala sobre arrebatamento e que fala sobre desdobramento. Em primeiro lugar, Cláudio, você observa que nos vídeos que eu gravo, eu deixo bem claro que arrebatamento é espírito, como Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 12, desdobramento, como a ciência cita desdobramento em algumas filosofias, como o kardecismo, como o judaísmo, como o budismo, entre outras, falam, né, sobre desdobramento. Experiência fora do corpo, como o próprio apóstolo Paulo fala, e arrebatamento. Uns falam arrebatamento em sentido e outros falam arrebatamento de espírito. Arrebatamento em sentido é quando a pessoa tem um desdobramento, na verdade, o espírito sai do corpo, ou a alma sai do corpo, e vai em algum lugar no mundo espiritual. Em viagem astral, no caso, o espírito sai do corpo, ou, né, a energia sai do corpo, a energia que está dentro do corpo, e vai a um lugar astral. Já para a religião, vai a um lugar espiritual. Todos são a mesma coisa, têm a mesma finalidade. É que cada um dá um nome diferente. Um fala viagem astral, outro fala desdobramento, outro fala arrebatamento, mas é a mesma coisa. É que o homem, por sua vaidade, por nós estarmos nesse corpo físico, vamos se dizer assim, estamos como homem, não como espírito, mas espírito e homem juntos, estamos como os dois, tá? Mas sendo que o corpo físico sobressai mais do que o espírito. Por quê? Porque nós estamos na Terra, nós comemos da Terra, nós vivemos na Terra, nós moramos na Terra, e na verdade o espírito está morando dentro do corpo físico. Então, como o espírito está dentro do corpo físico, ele está condicionado ao corpo físico. Então, o corpo físico tem vaidade, tem soberba, tem orgulho, ele tem isso tudo. Em minhas experiências, então vou falar a sua língua, tá? Em minhas experiências fora do corpo, em viagem astral, né? Vou falar a língua do evangélico agora. Em minha experiência fora do corpo, em arrebatamento. Agora eu vou falar linguagem de várias filosofias, né, e algumas religiões. Em minha experiência fora do corpo, em desdobramento, entendeu agora, Cláudio? Então, não é que eu acredite. Paulo acreditava e ele chega a falar em 2 Coríntios 12, como eu falo, e em 1 Coríntios, capítulo 15, nos versículos de 40 a 45, se eu não me engano,
Paulo ele fala claramente sobre o corpo espiritual. Agora eu vou falar na sua língua sobre o corpo astral, tá? Então Paulo fala tranquilamente na Bíblia Sagrada, você pode pegar aí. A questão é que cada espírito dentro de um corpo físico interpreta de uma forma de acordo com o seu grau de evolução. Tem uns que têm grau de evolução que vamos igualar ao primário. Tem outros que têm um grau de evolução igualado ao ginásio. Tem outros que têm um grau de evolução igualado ao ensino médio. E outros igualado à faculdade. Já tem outros espíritos que têm um grau de evolução dentro de um corpo físico que já está em pós-graduação, mestrado, doutorado e assim por diante. Porque a Terra é uma escola ou um laboratório, interprete como quiser, mas é um lugar de experiências. E aqui a gente aprende tanto fazendo mal como fazendo bem, sendo que ninguém vem para fazer o mal. O problema é que quando o espírito está no corpo físico, muitas das vezes ele se perde, ele deixa com que o corpo físico venha comandar ele, enquanto na verdade ele deveria estar comandando o corpo físico. Ele deixa e mistura as coisas. É onde muitas das vezes ele comete vários erros, como assassinato, maldade, violência, suicídio, e depois paga um alto preço quando termina o tempo dele, a missão dele, o propósito dele aqui na Terra. Quando ele vai para o mundo espiritual ou para o mundo astral, como você costuma dizer, ele paga um alto preço, paga caro por isso. Então, na verdade, eu não sou o único evangélico, existem vários evangélicos, inclusive uns que se declaram, mas de forma evangélica, cristã, como o pastor Dom Piper, tem um testemunho dele, que ele fala sobre vida após morte, como o próprio Jesus no Monte da Transfiguração, encontrou com Moisés, e a Bíblia deixa bem claro, não era anjo, não era nada disso. Os apóstolos viram Moisés e Elias. E Jesus ainda fala para eles, Elias já veio e vocês não perceberam. Esteve entre vocês. Jesus deixa claro isso. Ali naquele momento Jesus estava falando de reencarnação. Que Elias reencarnou, esteve eles, tanto é que os apóstolos lá em Mateus capítulo 27, se eu não me engano, eles olham um para o outro, uns para os outros, né, um para o outro, e falam, será que era Elias? Por que eles pensaram que era Elias? Porque poucos pesquisam, mas já tem evangélicos pesquisando, depois do que eu falei, e entendem que Jesus era rabino. Se você for ler os livros dos rabinos, que é o Talmud, eles falam constantemente em várias reencarnações, inclusive de profetas, de vários profetas. Então, quando você investiga sobre a vida dos rabinos, os rabinos até os dias de hoje, principalmente os tradicionais, e Jesus era um rabino tradicional, fala sobre vida após morte constantemente, davam estudos sobre vida após morte e também estudos sobre reencarnação. Então não tem como fugir disso. Então Jesus cita. E existe a passagem também do cego de nascença que os apóstolos deixam bem claro quando eles perguntam a Jesus se ele estava cego porque ele tinha pecado na vida passada. Eles perguntam a Jesus sobre isso. Ou se ele era cego de nascença, com qual propósito? Jesus fala, nenhuma coisa e nem outra, ou porque os seus pais pecaram. Aí Jesus fala, nenhuma coisa e nem outra. Foi para que se cumprisse um propósito. Por que eles perguntaram e por que Jesus respondeu? E Jesus não negou se era o que eles estavam perguntando. Por quê? Porque eles já estudavam sobre o caso. E o que me levou a descobrir isso? Porque eu entrevistei um judeu. E o judeu me falou sobre esse assunto e falou, os rabinos sempre estudaram sobre reencarnação, inclusive o Oriente Médio em peso, a maioria acredita em reencarnação. E a Ásia nem se fala, a China 90%, hoje 65% da população no mundo inteiro, mundial, acredita em reencarnação. O Brasil é bebê ainda sobre o assunto, mas já está crescendo. Até mesmo porque não vai acontecer arrebatamento, que espero, nada disso. Muito pelo contrário. A teoria do arrebatamento da igreja, que se prega e tem filmes e tudo, está morrendo.
Então eles estão tentando fazer com que não morra isso, mas não tem como impedir, porque o mundo espiritual já está no nosso meio e existe entre nós encarnados, em vida, melhor dizendo, vamos dizer, no corpo físico, vários espíritos que vieram com o propósito e com a missão de mostrar que a reencarnação é fato, que a vida após morte é fato, e que o mundo espiritual já está há milhares de anos no nosso meio atuando, desde a época de Adão e Eva, né? Estão no nosso meio atuando, de todas as formas possíveis, que não venha a infligir a lei universal. Apesar de que existem exceções, mas mesmo assim, todos dão conta, e os demais darão conta. Então, minha amada, essa é a resposta sobre viagem astral, tá? Existem vários evangélicos, mas são poucos aqueles que se manifestam, mas está crescendo, assim como eu estou me manifestando. Depois de 30 anos de evangelho, já existem depoimentos em outros vídeos meus que você pode acompanhar, de evangélicos falando, ex-pastores, ex-pastora, né? E pastores atuando em igreja falando que crê em reencarnação, que crê em vida após morte, que tem casos na família de filhos, de filhas que tiveram experiências de AQMs, experiência de quase morte, contam sobre vários relatos que viram do outro lado. Então, minha amada, não tem como fugir disso, sendo que eu quis me declarar porque chegou o momento, eu despertei em 2016, entendi tudo e comecei a relatar tudo o que eu vi após minha experiência real, ao ponto de eu chegar e falar verdadeiramente certas situações e acontecimentos, comprovando e mostrando e até apresentando coisas futurísticas que iriam acontecer e que aconteceu. E cheguei a gravar vídeos e mostrando realmente o que ia acontecer e que veio a acontecer. Então, o que eu quero relatar para você, ô Cláudio, é que eu comecei a falar para você viagem astral, para outras religiões, filosofias e até estudiosos que hoje não frequentam nada mais estuda. Eu tive que declarar, porque eu não posso omitir nem guardar o que eu vi, o que eu vivi e o que eu tenho vivido até os dias atuais. Um detalhe importante que eu queria falar para você, Cláudio, que eu não exercito viagem astral como algumas pessoas fazem aí. Simplesmente eu dobro os meus joelhos, eu oro a Deus e muitas das vezes entro até em jejum e falo: Senhor, eu quero ter uma experiência na escola espiritual, quero aprender mais. Eu peço a Deus, ao Criador, em nome de Jesus, para ter essa experiência. E o que me fez ver que não era demônio, nada disso, que alguns falam, que inclusive tem algumas pessoas que gostaram até da forma que eu dei o testemunho, é que demônio, eu aprendi a identificar um demônio, ou espírito das trevas, ou obsessor, cada um dá um nome de religião. Simplesmente, eles não têm como te trazer paz. Eles trazem tormento, perturbação, te incomodam. Você sente na essência do espírito aquilo que ele traz. Um espírito de luz, ou ser de luz, ou um anjo, ele te traz paz, alegria, felicidade, ele te traz tranquilidade, ele te traz amor, você sente um amor incondicional e te leva em lugares de luz, de paz, de amor. Você sente, quando você volta diferente, transformado. Você sente mais vontade de viver ainda no corpo físico, de ajudar outras pessoas, de fazer o bem o tempo todo. E são todos enviados pelo Criador para te ajudar. E você percebe isso, ele não entra na sua vida de qualquer maneira. Ele entra porque você fez um pedido a Deus e Deus viu que o teu pedido era bom. Não era para somente ir lá do outro lado e ver coisas lindas, não. É de você ir lá, aprender e voltar e motivar as pessoas aqui a continuar lutando, ajudar os pais a ajudarem os seus filhos e assim por diante. Tá bom, Cláudio? Então essa é a resposta. A respeito de anjos, se eu vi anjos, arcanjos, serafim, simplesmente eu queria te deixar bem claro que existem mundos superiores. Os anjos, arcanjos e serafins, eles não se identificam facilmente, mas eu vi anjos, tá?
Um detalhe importante, anjos não têm asas. Asas é simbolicamente, é um símbolo. É só um símbolo. Por quê? Porque o que precisa de asas? Avião. O avião precisa de asa. Por quê? Porque ele é físico, está na terra. Anjo é uma energia celestial, não precisa de asa. Então é simbólico, tá? O anjo não precisa de asas. O que a gente vê e lê por aí é simbolicamente. Ele pode, vamos dizer, plasmar ou criar uma asa? Pode, ele é uma energia. A áurea que envolve ele é tão grande que às vezes dá-se a entender que é uma asa. Então às vezes a pessoa vê um anjo e fala, olha que asa bonita. Mas não, a energia áurea dele é tão grande que plasmou aquela asa. Então dá-se a entender que é a asa. E ele pode se identificar, depende da hierarquia dele. Agora, você vai saber ou não, depende do seu grau de evolução para você entender. Agora, eu vi anjos e conversei com anjos. Um outro detalhe que Jesus fala, que muitos de nós seríamos semelhantes a anjos. E existem muitas almas que um dia estiveram entre nós, e outras que já tiveram há milênios e há muitos anos atrás, e até há poucos dias atrás, que nesse momento no mundo espiritual estão sendo recebidos como anjos, se tornando semelhantes. Existe um processo para você ser semelhante como anjos. Por exemplo, Jesus deixou isso bem claro, ele ressuscitou. Já existem outras pessoas ressuscitadas, ressurreições, a palavra certa é essa. A própria Bíblia diz lá nos evangelhos, Mateus, Lucas, João e Marcos, que quando Jesus ele ressuscitou, abriram-se os sepulcros, e muitos que dormiam foram ressuscitados juntamente com Jesus. Tá bom, abençoada Cláudia? Então, eu vi anjos, já arcanjos, serafins, eu não identifiquei. Pode ter sido que eu tenha visto, mas eu não me lembro de ter identificado. Anjos sim. E almas que são semelhantes a anjos, vi inúmeras no mundo celestial. E já existe, tá? Já existem cidades celestiais, já todas modeladas e plasmadas como cidades mesmo, com casas, vilas, lugares magníficos e almas vivendo muito bem, espíritos vivendo bem, ou seres de luz vivendo muito bem. Como também existem lugares muito ruins, que são mundos inferiores, de almas que plantaram mal o tempo todo, fizeram muita besteira, que mentira, isso e aquilo, vivendo muito mal, tá, minha amada? E existem lugares, mundos superiores, almas vivendo muito bem, pessoas vivendo muito bem, e aonde recebem visitas constantemente de anjos, que estão sempre ao dispor do Criador para ajudar e abençoar. Cláudio, que Deus te abençoe e saiba então, e daqui para frente, Cláudio, você vai ver muitos evangélicos aí, perdendo medo, gravando os vídeos, já existe muitos, mas não suficiente, mas isso daí vai se tornar normal, tá? Anunciando, porque não vão ver o que muitos estão esperando, não vão ver arrebatamento, fim do mundo, nada disso. Muito pelo contrário, a evolução está crescendo mais, estão chegando crianças aí já muito evoluídas. Hoje mesmo eu tive com uma missionária, que ela se abriu comigo, ela falou, ainda não tive a coragem que o senhor teve, mas ela contou várias coisas. Tem um pastor que entrou em contato comigo, pastor Jorge, que é muito usado por Deus, e ele também quer sentar comigo. Isso está acontecendo naturalmente. Um pastor de Campos, que hoje é um grande amigo meu, de vez em quando ele comenta aí, pastor Flávio, e tantos outros que estão anunciando a verdade, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cláudio, que Deus te abençoe, um forte abraço. Meu WhatsApp é 21 98631 6630, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Página no Facebook, Livro Entre o Céu e a Terra, e página no Facebook, Projeto Vitória Cristina, são 2 páginas, tá? Meu canal, que eu já não mexo um bom tempo, mas tem lá alguns vídeos também, que foi o primeiro canal, Douglas Cavalcante, onde eu estou com uma roupa branca, tá bom?
que é um jaleco de psicoterapeuta holístico, que eu sou formado nessa área. E o canal Projeto Vitória Cristina, que é onde eu tenho mais utilizado ultimamente. Tá bom, Cláudio? Foi um prazer falar com você. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, Cláudio, e a todos os demais telespectadores. Obrigado aí pelos comentários. Que Deus abençoe a todos. Carlos Medeiro, um forte abraço aí para você também, Carlos. Obrigado aí pelo comentário aí. Shalom Adonai.